do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. No Evangelho de hoje, este domingo 20, depois de Pentecostes, vemos Nosso Senhor curar este filho doente de um dos oficiais da corte de Herodes Antipas. Um episódio muito semelhante é ao servo do centurião. Chamam a atenção as palavras de Nosso Senhor: vós, se não ouvirdes milagres e prodígios, não credes. Como para querer sublinhar que o importante não são os milagres para um católico, mas a fé. E de facto Jesus sempre pediu e louvou as pessoas que se aproximavam dele com fé, mas era uma exigência, não eram curados se não tinham esta virtude. Normalmente o milagre deveria ajudar a aumentar a nossa fé, mas quando não há boas disposições, até os maiores prodígios podem ser mal interpretados. Se há uma coisa que surpreende no Antigo Testamento é ver como, na história do povo de Israel, apesar dos milagres que Deus fez com eles, não acreditavam. As leis da natureza ficavam suspensas diante dos seus olhos, uma e outra vez. O mar abria-se em dois. Tiravam água da roca. O sol se detinha. Apesar de século após século Deus ter visitado o seu povo através dos anjos, dos profetas, com sinais maravilhosos, século após século eles continuaram a pecar. Temos um episódio no livro dos Números, quando já os israelitas estavam quase entrando em Canaã. O rei de Moab, um tal Balac, teve medo deles e então mandou buscar um adivinho, Balaão, para amaldiçoar os israelitas. Prometeu dar-lhe muito dinheiro e por isso Balaão pegou sua jumenta para falar com Balac, o rei, para ver o que é que ele pretendia. E Deus, que não queria que Balaão amaldiçoasse o seu povo, mandou um anjo para impedir-lhe o caminho. A sua jumenta é que viu o anjo, a sua jumenta. E então procurou desviar-se uma e outra vez, até que quando já não conseguiu desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então, e não são as fábulas de La Fontaine, o texto sagrado diz que o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse ao seu dono: que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? E ele a responder normalmente: porque zombaste de mim, respondeu ele. Se eu tivesse uma espada na mão, já te teria matado. E a jumenta replicou, continuou a conversa: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? E foi aí que Deus abriu os olhos de Balaão, e então viu o anjo do Senhor no caminho com a espada desembainhada. Inclinou-se, prostrou-se com a face por terra, e o anjo o interpelou: por que é que feriste 3 vezes a tua jumenta? Eu vim opor-me a ti, porque o teu caminho é perverso e contrário a mim. Se ela não se tivesse desviado, eu te haveria matado e ela ficaria viva. Mesmo com este prodígio, o anjo vai permitir que Balaão siga o seu caminho, com a condição de dizer só o que Deus lhe inspiraria. Mas Balaão continuava a ficar fascinado pela promessa de honras e riquezas e tomou no seu interior a resolução de amaldiçoar Israel. Não conseguiu, porque no momento de amaldiçoar, o que saíam dos seus lábios foram bênçãos que Deus transmitiu através deste homem. Isto é, os milagres não mudam necessariamente as pessoas. O milagre impressiona, claro, pode impressionar, mas não deixa de ser um efeito que passa depois. No início, diante do milagre, ficaríamos afetados, comovidos, com certeza, mas o efeito, esta impressão, é sempre de curta duração, desvanecer-se-ia. Não acontece com acidentes, mortes de seres queridos, situações em que ficamos, sim, mais tristes e pensativos, mas passa o tempo e tudo volta à rotina.
Judas, os fariseus, também viram os milagres de Jesus e não por isso se converteram. Então, para nós, qual é a verdadeira razão pela qual não procuramos a Deus e não nos dedicamos ao seu serviço? Pelo mesmo motivo é que os israelitas, os contemporâneos de Jesus, que tiveram milagres, foram desobedientes. Não servimos a Deus porque nos falta a vontade e o coração para o servir. Somos como os israelitas, indolentes, preguiçosos, sensuais. Afastamos-nos do esforço, desejamos e esperamos o impossível, isto é, que uma emoção forte e externa nos mude de repente e para sempre. Ansiamos por algum sinal maravilhoso e, entretanto, queixamos-nos das nossas circunstâncias infelizes, dificuldades, dos nossos cuidados, dos poucos meios de graça, ansiando pelo tempo em que a religião vai ser fácil e suportável para nós. E estamos à espera deste milagre que normalmente vai mudar a nossa vida, mas o milagre nunca chega. E a nossa atitude, então, é semelhante ao do procurador Félix no livro dos Atos dos Apóstolos. Veio Félix com sua mulher Drusila, que era judia, chamou Paulo, que estava na prisão, e ouvia-o falar da fé em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, diz-lhe por ora: podes retirar-te. Na primeira ocasião, eu te chamarei. Somos tão culpáveis como os israelitas, porque milagres também não faltam. E talvez seja o caso que, tal como os israelitas endureceram os seus corações durante 40 anos no deserto, apesar dos prodígios realizados por Deus, nós também endurecemos os nossos corações ao longo dos anos, apesar dos dons espirituais que são a herança dos católicos, porque Deus trabalha continuamente no nosso interior. E em vez de dar ouvidos à voz do Espírito Santo, e beneficiarmos da ajuda da graça divina, deixamos passar os anos, como este sonho vá, de nós voltarmos um dia futuro a Deus e à espera mais uma vez deste milagre que vai transformar o nosso interior e nos decidirá mudar para sempre. Milagres temos, não só exteriores, e como os dos israelitas são os milagres internos, secretos, maravilhosos, eficazes através dos sacramentos. O que realiza o sacramento no nosso interior é realmente um milagre, mas não prestamos atenção. Então, como dizer, o que mudaria para nós? O milagre. O que importa realmente é uma vida de fé. E a nossa fé nos recorda que existe um céu e um inferno, que existe o pecado e que existe a amizade com Deus, chamada graça santificante, que há um tempo e a eternidade. Conhecemos o valor da Santa Missa, da oração, do sacrifício. Como dizer, o que acrescentaria um milagre na nossa convicção de católicos? Simplesmente uma impressão, e uma impressão passageira. Sim, uma confirmação da nossa fé, mas sem milagres podemos e devemos avançar na nossa vida cristã. Há milagres? Muito obrigado, meu Deus. Não há milagres? Continuamos o nosso caminho, caminho de perfeição. Então, como dizer, não ponhamos desculpas vãs. Se quisermos mudar as nossas vidas, temos de mudar a partir de dentro. Se não amamos a Deus hoje, é porque não queremos amá-lo, porque não fazemos esforço, porque não tentamos a sério amar Deus sobre todas as coisas, porque não pedimos na oração. Pelo menos o oficial de hoje, se no início pedia a assistência física de Cristo, pelo menos acreditou na sua palavra. E foi a casa e, chegando e vendo o seu filho são, acreditou aí com verdadeira fé divina. Ele e juntamente com ele toda a sua família. Passou de uma fé imperfeita a uma fé muito mais perfeita. E isto é que nós devemos pedir a Nossa Senhora em particular. A nossa vida tem de ser uma vida de fé. Uma vida em que realmente cresça esta fé, uma fé mais pura, menos dependente de sinais exteriores, mais confiante na bondade e no poder de Deus que existem. Há uma providência.
Nossa Senhora não fez milagres, não sabemos de milagres no Novo Testamento. Mas ela provocou o primeiro milagre de Nosso Senhor. A sua fé em Nosso Senhor foi grande. Fazei o que Ele vos dizer. Pronto. Maria confiava em Deus Nosso Senhor. E o resultado, devido a esta intervenção, foi que Jesus manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então, peçamos a Nossa Senhora esta grande fé que tem de ser a nossa característica e mais nos tempos de confusão atuais. Uma fé que acredita em Deus apesar de todo, para não ter de merecer o reproche do Senhor. Vós, se não ouvirdes milagres e prodígios, não credes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.